Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema: união. Hoje nós vamos ver quais os benefícios da união. O que nós ganhamos com a união, com a unidade, em viver em comunhão com Deus, em viver em união com Deus, em viver em comunhão e união com todos os que estão ao nosso redor. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver, que a união produz segurança e proteção. Quando nós vivemos em unidade, em união, nós temos esta segurança, esta proteção debaixo da vontade de Deus. Então, o texto vai mostrar isso em Eclesiastes capítulo 4, de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Então o texto está mostrando para nós a unidade. Quando o casal, quando dois amigos, quando duas pessoas, ou seja lá, quantas forem necessárias, se eles estiverem juntos, estão sempre seguros e protegendo um ao outro. Se um cair, o outro levantará. Porém, se a pessoa quer estar só, ficar só, se isolar, ela não tem essa proteção, essa segurança, porque se cair, quem a levantará? Então, é necessário estarmos unidos, estarmos em comunhão, estarmos em unidade, para que possamos alcançar e ter esta segurança e esta proteção. Também, em Efésios capítulo 2, verso 19 a 22, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que a partir do momento que nós temos união, comunhão, unidade com Deus, união e unidade uns com os outros, já não somos mais peregrinos, mas nós somos concidadãos dos céus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos edificados, fortalecidos, sustentados para sermos habitação do Espírito Santo de Deus dedicado ao Senhor. Então temos esta proteção e esta segurança, porque a nossa base da edificação da nossa vida está em Cristo Jesus. E assim temos esta segurança e esta proteção espiritual. Então os benefícios da união, nós temos em primeiro lugar esta segurança e esta proteção. Também nós vamos ver que quais os benefícios da união. Nós temos ajuda entre irmãos, o trabalhar juntos, o estar presente juntos na vida um dos outros, sendo trabalhado e trabalhando para que a unidade, esta união seja uma realidade no corpo de Cristo, na igreja. Então vamos lá, em Romanos 12, 13, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Então, se nós temos a união de uns com os outros, nós vamos estar atentos às necessidades das pessoas.
e nós vamos compartilhar, ou seja, estaremos ali trabalhando, ajudando no sustento dessa necessidade. E também, se for necessário, praticando a hospitalidade, abrindo a porta dos nossos lares para acolher a todo aquele que tem necessidade. Também nós vamos ver em Romanos capítulo 14, verso 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, ajuda entre os irmãos, olhar quais são as necessidades que a pessoa precisa para ter paz. E também da edificação de uns para com os outros. Se nós estamos ajudando a edificar, nós vamos ver em dois lugares. Primeiro, as necessidades físicas. O que tem, qual é a necessidade que a pessoa tem para a edificação de algo que ela precisa ser edificada fisicamente. Ou seja, se precisa de um banheiro, se precisa de um quarto ou de uma casa. Tentar ajudar no máximo nesta edificação. E por outro lado, a edificação da vida espiritual. Nós temos que estar atentos para ajudar na edificação espiritual. Seja qual é a real necessidade da vida espiritual. Se é paz, se é alegria, se é amor, se é bondade, se é mansidão, domínio próprio. Nós temos condições, através da palavra de Deus, edificar esta vida em Cristo Jesus espiritualmente. E também Efésios capítulo 4, 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então você vê a justa cooperação. Então o corpo deve estar unido, a igreja deve estar unida para esta justa cooperação para edificar uma vida em amor. Ou seja, a edificação de algo físico também, como já explicamos anteriormente. Então nós temos a ajuda entre irmãos como benefício da união. Em 1 Coríntios 12, 21, 23 e 25. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 1 Coríntios 12, 21 e 23 e 25. Então o texto está mostrando para nós a importância de cada membro do corpo de Cristo. Como que nós podemos dizer a um irmão que nós não precisamos dele? Sim, nós precisamos. Por quê? Porque precisamos da justa cooperação de todos os membros para que o corpo seja abençoado, a igreja seja abençoada. Então, nós não podemos dizer, não preciso de vós. Pelo contrário, os mais fracos são necessários, os menos dignos, se damos maior honra, também os que não são decorosos revestimos de especial honra. Nós temos que honrar todos os membros do corpo. Não é porque o mais fraco não necessita de ser honrado, necessita sim. Os menos decorosos, que provavelmente não sabem fazer nada, nós enchemos eles de honra. Não, nós temos que honrar a todos os membros para que todos possam estar unidos no mesmo projeto, no mesmo propósito, no mesmo objetivo de servir ao Senhor com alegria. Então, a ajuda entre os irmãos é necessária para o corpo da igreja ser abençoado.
coragem e motivação são outros benefícios da união. Em Efésios capítulo 4, verso 12 e 14 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mas sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro. Então, a união, ela vem produzir coragem e motivação. Através do quê? Através dos dons espirituais que Deus concede para o aperfeiçoamento. A partir desse momento, desse aperfeiçoar dos santos, nós vamos ter condições para a edificação, ou seja, dar coragem e motivação para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. E assim, esta motivação vai produzir varonilidade, ou seja, vai produzir homens e mulheres que estão dispostos a servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de todo entendimento ao Senhor, e deixar de ser meninos agitados, levados de um lado por outro, por doutrinas erradas, por falsas doutrinas. Então, o benefício da união produz coragem e motivação para que possam ser firmados no Senhor. Homens e mulheres maduros na presença de Deus e que não se deixam levar por falsas doutrinas. Então, a união, ela produz coragem e motivação para permanecer no corpo de Cristo. E também, em 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então nós olhamos que Paulo está rogando, ou seja, ele está suplicando em nome do Senhor Jesus que seja falado a mesma coisa e que não haja divisão. Então, Paulo está dando coragem e motivação para que a igreja possa falar a mesma coisa e viver a mesma coisa para não haver divisões e que eles possam estar inteiramente unidos na mesma disposição mental. Então, Paulo encoraja e motiva a igreja a viver de conforme com aquilo que aprendeu de Cristo e viver nessa mesma disposição mental, inteiramente unidos na presença do Senhor. E 2 Coríntios 13:11, quanto a mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer e vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então você vê, nós temos o caráter e o poder da palavra de Deus para aperfeiçoar, consolar, ser do mesmo parecer e viver em paz. Nós temos que levar esta motivação e esta coragem a toda a igreja. E assim a igreja, como corpo de Cristo, vai manifestar esta motivação e esta coragem lá fora, para que as pessoas venham aprender e entender sobre Cristo Jesus e viver debaixo desta coragem e desta motivação para viver. Compreensão e paz. Romanos 12, de 15 a 18. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tede o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal.
Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, Paulo está dizendo aqui em Romanos, capítulo 12, versos 15 a 18, que nós temos que ter o mesmo sentimento, condescendência, compreensão, humildade, não sejam vós sábios aos próprios olhos, não tornar ninguém mal por mal, esforçando para fazer o bem e, como é possível, nós temos que ter paz com todos os homens. Isso é condescender e ter paz com todas as pessoas. E assim nós vamos ter compreensão e paz através da união. 1 João capítulo 4, 19 a 21. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, para que eu possa amar ao meu irmão, eu tenho que amar a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Nós temos que ter esta compreensão para vivermos em paz diante de Deus e diante dos homens. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A vida cristã na prática. Quais os benefícios da união? Segurança e proteção, ajuda entre irmãos, coragem e motivação, compreensão e paz. E desta forma nós vivemos em unidade com Deus e a união de uns com os outros para a glória de Deus. Então vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe as nossas falhas, perdoe, Senhor Deus, quando queremos nos isolar e não vivermos unidos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós não levamos a tua mensagem de união, de comunhão, de unidade, para que as pessoas possam viver esta união no Senhor, glorificando a Deus. Fortalece a nossa fé, ó Pai, nesta caminhada dia após dia. Abençoe as famílias, os casamentos, a vida dos nossos filhos. Abre as portas para os desempregados, ó Pai. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.